Tome, falou ela. Eu tenho que te perguntar se não está com ódio. Está? Com ódio do quê, mãe? Você não ficou um revoltado? Não fizeram nada contigo lá na prisão? Para você ficar com ódio das pessoas? Tom olhou-a de esguela, estudou-lhe as feições e por um instante seus olhos pareciam perguntar onde ela aprendera coisas assim. Agora ela estava olhando o filho boquiaberta, como que para ouvir melhor, seus olhos cavando fundo para melhor saber. Esperava descobrir a resposta que a língua sempre oculta. Falou confusa. Eu conheci aquele rapaz, o Floyd. Conheci também a mãe dele. Eram boa gente. Naturalmente, o rapaz era levado, como todos são. Ela fez uma pausa e depois suas palavras começaram a escoar. Não sei bem como aconteceu tudo, mas foi mais ou menos assim. O rapaz fez uma ruindade qualquer. E então eles deram nele e botaram ele na cadeia. Bateram tanto nele que ficou louco. Louco de raiva. E nesse estado de espírito ele fez outra ruindade. E aí deram nele outra vez. Não demorou, estava que ninguém podia com ele. Atiraram nele, que nem um cachorro. E ele também atirou. Então caçaram ele como se caça um coiote. E ele mordia e rosnava como um lobo. Ficou doido. Não era mais um homem. Era um animal perigoso. É com esse trecho do livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, do filme, em 1946, de John Ford, com o mesmo nome, que eu inicio esse julgamento. Pensando qual é o resultado das nossas prisões. E o que nós queremos hoje com esse julgamento. Eu vou trabalhar a prova, mas essa provocação é importantíssima para o início desse julgamento. O que as nossas prisões estão produzindo? O que nós ganhamos botando Arnildo na cadeia? E aí eu trago. Quando alguém vai preso, eles tanto maltratam, até que conseguem tornar a pessoa que é boa em ruim. E a ruim, o mais ruim ainda. Depois vão embora. É assim, é uma fábrica de criar pessoas mal intencionadas. E nós queremos excelências. Façam essa reflexão íntima de vocês. Nós queremos ver o Arnildo, aquele homem com 60 anos, que criou dois filhos, já encaminhados na vida. Conheço. Seguido me pergunta do processo do pai dela. Fala muito bem do pai. Infelizmente, o Arnildo tinha um terceiro filho, que morreu afogado dentro de um balde. E é por isso, e eu preciso falar, o doutor não falou dos antecedentes, mas eu vou falar. Um dos antecedentes é uma Maria da Penha que ele tem contra a mulher que matou o filho dele. Que o filho dele morreu afogado em um balde. Eu falo dos antecedentes, eu não tenho problema com isso. Se é o pai que perdeu um filho de 3 meses, 3 anos, perdão, 3 anos e meio, que lutava no fórum para ter a guarda dele. É esse pai que nós queremos. Esse homem com 60 anos. Problemas diversos na coluna. Nós temos inúmeros atestados nesse processo. Nós queremos ele lá, no meio dos criminosos, no meio de quem realmente tem que estar preso. Não, para mim é óbvio. Vamos largar ele no meio dos traficantes, porque lá é comandado pelo tráfico. Nossos presídios são divididos em galerias de facções. Ou tu te adequa aos Mano, aos Bala, aos Taura, ou tu cai fora, ou te matam, ou tu paga para eles, ou se tu não paga, tu deve dinheiro na rua, tem que fazer favor. Nós queremos isso. 60 anos, bem dizer, sem nenhuma condenação criminal, completamente inocente. É isso que nós queremos? Excelentíssima doutora Juíza de Direito, recebo meus cumprimentos. Preciso dizer que conheci a senhora no outro júri que teria aqui. E eu consegui uma unidade. Eu consigo muitas unidades. Porque eu entendo que a forma no processo penal é a nossa garantia. É a garantia que não é minha, não é do doutor, é de todos nós, é dos senhores também. Se a lei diz de um jeito, é de um jeito. Não dá para fugir. Não dá para acusar X e vir aqui imputar Y. Não dá. Não dá para fazer isso. E eu consegui uma unidade para a doutora, e a doutora prontamente, como uma juíza que sabe os seus limites, acabou a unidade. E naquele dia não teve julgamento, recebo meus cumprimentos, doutora.
Doutor promotor de justiça, recebo meus cumprimentos, nós divergimos, eu grito, eu falo alto, eu interrompo às vezes, mas isso fica aqui. Nada é pro lado pessoal. Lembra? Não, tranquilo, é do jogo, a gente brinca aqui, não tem? Mas recebo meus cumprimentos, doutor. Obrigado. Meus colegas, recebo meus cumprimentos, a Ana, minha estagiária, coincidentemente é minha esposa também. Eu brinco sempre que a Suzete vai conduzir o preso e a Ana vem me cuidar dos plenários. Mas essa é a bancada que faz a defesa do Arnildo hoje. Eu não tenho que saudar ninguém desses, das autoridades, das pessoas aqui presentes. Eu falo hoje com Vossa Excelência. São um povo de Restinga Seca que, por ter uma conduta ilibada, está na condição de julgar outras pessoas. Eu não me ponho nesse local, porque eu não consigo julgar ninguém. Eu sei que eu erro, seguidamente. Eu não me ponho nesse local. Esse trabalho que Vossa Excelência fazem é importantíssimo para a sociedade. Só que assim, sendo, temos cumprimentos, mas sendo um trabalho importantíssimo, Vossa Excelência tem que ter consciência de uma coisa. O nosso Código de Processo Penal, a nossa Constituição, as nossas garantias, aquilo que eu brigo aqui, registrando nulidade, são as nossas garantias pessoais, para que daqui a pouco meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, seus irmãos, nossos filhos, não sejam vítimas de arbitrariedades do Estado, que não tem prova, que diz, não tem prova, o IGP disse que não tem, isso aqui não é arma, mas condena igual. Nós queremos nosso filho sofrendo condenação por isso? Não, Vossa Excelência são jurados, tem que ter consciência do que diz a lei. O jurado sim, julga conformemente com a convicção, mas o jurado tem que se pôr nesse lugar, no lugar de que as garantias também são deles. Excelências, no início desse julgamento, mais do que o compromisso que Vossa Excelência fizeram com a doutora juíza, eu preciso dizer e fazer um compromisso com Vossa Excelência. O meu compromisso com esse processo e com cada processo que eu pego é olhar os detalhes dele, ver o que bate e o que não bate. E é esse o nosso compromisso. Eu gostaria de poder fazer esse compromisso pessoal com Vossa Excelência. Porque nós deixamos uma análise verniz que diz assim, olha, briga generalizada, facão no rosto, tiros, tentativa de homicídio, toma. Deixa isso para acusação, isso é verniz, isso é olhar o boletim de ocorrência rápido e jogar para o judiciário, para depois vir aqui, e aí eu volto com a nossa garantia, dizer assim, olha, são 3 as vítimas desse processo, mas se Vossa Excelência entenderem que tem outras vítimas, também condenem. Opa, não é isso, porque o réu se defende do que foi imputado para ele. Se são 3 vítimas, são 3 vítimas. Então o nosso compromisso é com os detalhes. Excelências, compromisso com os detalhes vai de conseguir analisar e dizer o que bate nos próprios depoimentos das pessoas. Ver se os depoimentos não são uma forma de salvar os nossos. Se por um acaso a minha irmã, que tem 17 anos, mas vamos supor que ela tivesse 18, esfaqueasse alguém na rua, eu mentiria. É isso que aconteceu nesse processo. É uma forma de salvar, para não estar o Lucas aqui, para não estar o João Carlos, para não estar o Mateus sentado ali, ó. É para isso que é. Daí a gente inventa uma mentira, a gente está em superioridade numérica e deixa o Arnildo que se vire. Tem prova, não tem? Não importa. E eu digo mais, se o Ministério Público quisesse que tivesse mais vítimas desse processo, tivesse denunciado. Porque senão, inclusive, está prevaricando o promotor. Porque está diante de um crime e não está denunciando. Se quisesse dizer que tem 5, 6 vítimas, denunciasse por 5, 6, não é bondade. É porque não tem prova. É fazer o que dá com aquilo ali. É triste, mas é pior, porque a gente bota essa carga e o nosso Código de Processo Penal diz que a gente quem tem que provar que a gente é culpado é o Ministério Público, é a Polícia Civil.
E aí a gente faz justamente o contrário aqui. Olha, não tem prova, não tem nada, tem umas versões conflitantes. Tem gente que vê uma arma assim, tem gente que vê uma arma assim. Mas condenem. E aí o Arnildo tem que rebolar para conseguir se salvar, para conseguir que ele não perca a vida no presídio. Ah, mas os nossos presídios são bons, tem comida, tem atendimento. Olha, eu não sei que presídio é esse. O STF declarou um estado de coisa inconstitucional nos nossos presídios brasileiros, a DPF 347. Onde as celas são indignas, onde as pessoas comem comida ruim, onde as doenças se proliferam de monte. Não sei. Quem não botar esse cara na cadeia o resto da vida dele, o pouco que resta, sabendo que ele já ficou 1 ano e 8 meses preso, que hoje ele cumpre medidas cautelares fielmente, não sai de casa das 8 às 6 da manhã, não sai aos finais de semana, não sai aos feriados, tem mais de 2 anos de pena cumprida, se a gente parar para pensar agora. Nós queremos essa pessoa lá na cadeia? Obviamente não, excelência. Mas mais do que isso, eu preciso dizer, e eu preciso saber o meu tempo aqui, que Vossas Excelências fizeram um compromisso com a doutora juíza, que é o compromisso do artigo 472 do Código de Processo Penal, que é: a doutora juíza diz para Vossas Excelências, consigo-vos a examinar esta causa com imparcialidade. Esta causa aqui, ó, é o que tem dentro destes autos. Não é a vida pregressa do réu, não é os BO que ele teve porque ele cometeu Maria da Penha com a mulher que matou o filho dele. Teve a omissão de socorro. Não é isso. Importa a criança para nós? Não. E infelizmente eu vou ter que dizer que esse júri vai ser anulado. Vossas Excelências perderam seu dia de trabalho, doutor promotor, todos nós perdemos o dia de trabalho. Porque na denúncia diz 3 pessoas, e ele vem aqui e diz, tentou matar a menina. E ele está influenciando Vossas Excelências a julgar as dispensas da lei. Vai ser anulado. Mas não vamos deixar que seja anulado, porque é eu que posso alegar essa nulidade. Não absolver, porque não faz sentido que esse processo siga. Então, um pouco nos importa, boneco, cadeirinha que podia ter sido atingida, criança que podia ter sido atingida. Quisesse que a criança estivesse aqui e denunciasse também, teremos 4 vítimas. Mas não fizeram. Ah, é bondade. Não é bondade, é prevaricação. Mas, Excelência, eu tenho que falar do processo. Nesse processo nós temos uma guerra de versões. A gente vem batendo nisso desde o início. Essa guerra de versões, a gente tem de um lado 6 pessoas interessadas na causa, que são informantes, e a fala do Matheus aqui não poderia ter sido melhor. Talvez se ele não tivesse sido compromissado porque era informante desde o início, a gente não saberia de forma tão evidente que ele quer ver o cara condenado. 6 pessoas que dão a sua versão contra um. Ah, mas o seu Arnildo tem interesse. É óbvio que tem interesse também. Todo mundo tem interesse nesse processo. O seu Arnildo não quer ser preso, quer a liberdade dele, contra a versão dele. Esses 6 aqui, ó, querem ver o Arnildo condenado. Mais do que isso, querem salvar aqueles 3 ali, ó, que estavam armados. O homem do facão, o cara do pedaço de pau e do pedaço de ferro, e o senhor da foice. É versão para tirar eles do banco dos réus. Isso é o que está acontecendo aqui. E daí a gente tem o Arnildo que diz tudo o que aconteceu. E que a versão do Arnildo realmente bate. Não tinha arma. Isso é uma invenção. Excelências, a acusação do Ministério Público e não votem diferente do que é a acusação. Porque no dia 15 de março, mas ele erra a data. Eu erro a data também. Eu tenho a cabeça muito cheia sempre. Eu falo muito. Falo demais, esqueço as coisas. Eu também podia estar aí, cara. Podia estar aí. Nós dois no Banco dos Réus. No dia 15 de março de 2022, por volta das 18h50, ele tentou matar, mediante disparos de arma de fogo, as vítimas João, Ivone, Lucas. Tentou matar com o quê? Arma de fogo. Conversa mole de tijolo cola para nós. Para quem vota conforme a lei, não.
a denúncia, e o Ministério Público delimitou isso lá no início, na acusação deles, é arma de fogo. Pode condenar então porque usou a lança, e eu digo que ele não usou porque ele ameaçou para afastar quem estava com facão e com coisa para pegar ele. Pode? Não. Porque o Ministério Público delimitou com arma de fogo. E o Ministério Público veio e disse: isso aqui é a prova. Isso aqui é arma de fogo. Isso aqui que não serve para nada, serve para tirar a roda. Isso aqui que o doutor passa assim, mas diz: olha aqui, isso aqui dispara. Engano de moto. Engano de moto. Sujo, de graxa. Não tem prova desses disparos, excelências. O Arnildo nunca assumiu que teve uma arma. Aliás, teve uma arma contemporânea aos fatos. O Arnildo teve uma arma muito tempo antes e ele foi réu num processo. Uma arma pequena, uma espingarda pequena. Ele foi réu num processo e perdeu a arma lá naquele processo. Aí perdeu a arma e obviamente não tinha essa arma nesse momento. Mas o promotor tenta fazer. É um trabalho, tranquilo. Só que quando a gente entender que o promotor de justiça tem que fazer seguir a lei também, e a lei diz que para acusar tem que ter prova, aí a gente não faz. O promotor não deve se basear só em acusar, quero prender. Essa que é a acusação. Nós só vamos julgar os disparos de arma de fogo. A pedra não, tijolo, seja lá o que for. Excelências, e eu digo uma coisa: a relação dessas famílias não era boa, isso é um fato. E o que eu faço hoje é pegar a pior das versões desse processo. Olha, eu poderia muito bem vir aqui falar a versão do Arnildo e dizer: é a legítima defesa por isso, por aquele, porque era o cara da foice, da faca, do não sei o quê. Eu poderia, mas eu vou mostrar que é tão absurda essa denúncia, dizendo que eu vou pegar a versão deles, a versão dos disparos. Aí eu pego e vou lá para a versão das vítimas. E que o Arnildo estava louco, querendo matar todo mundo, que atacou os carros e depois deu tiro na casa em que eles estavam. Excelências, isso aqui começou uma questão patrimonial, xingamento, vagabunda, bota não sei o que, filho no mundo. Isso começou assim. Se eu estou trabalhando a versão deles, eu vou mostrar que nem a versão deles bate. Isso começou assim. Como é que a gente resolve quando alguém chamou a outra de vagabunda? Queixa crime, judiciário condena, manda prender. Ninguém faz justiça com as próprias mãos. Mas em terra onde tem machão, vão lá, atacam um cara, dão 2 facadas no rosto dele, e o cara sangrando, tenta se defender, vai preso. Porque se eles combinam uma versão que é boa para eles, que é para não acabarem ali no banco dos réus. Se a gente pega o cara com uma foice eles assumem, pega um cara com uma foice, um outro com um pedaço de pau e uma barra de ferro, e o outro com um facão que já tinha lesionado alguém. Alguém aqui fica com dúvida se a gente está numa legítima defesa? Ninguém fica com dúvida. Porque obviamente é a legítima defesa. É 3 contra 1, mais do que isso. Já são 6 contra 1. São 6 contra 1. E aí eu digo assim, vamos trabalhar a versão maluca deles? Vamos. Eles dizem que o Arnildo deu tiro. Então deu tiro. O que consegue equiparar 6 pessoas armadas contra um único? Uma arma. Aqui, Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, mas Samuel Colt os tornou iguais. Esse era o slogan da Colt. Mas é a grande verdade. Nós temos aqui, esse cara já tinha machucado ele, tinha dado 2 faconadas na cara dele. Temos aqui o da barra de ferro, a mulher que estava jogando pedra nele. Temos aqui o senhor que estava com uma foice. E diferente do que tentam fazer aqui, de dizer, não, o seu João Carlos era fraquinho, era um idoso. Coitadinho, olha aqui, está melhor que eu tô gordo, olha aqui, tá forte, tá bem. Esses 3, por si só, já representariam um perigo para esse senhor aqui. Esse sim não tem força.
Agora bota mais 3 mulheres junto. Ele ia morrer. E se eu tivesse lá, se isso fosse comigo, Arnildo, eu tivesse arma, eu atirava em todo mundo. Bem disse o doutor aqui. Se eu tivesse uma metralhadora. Se o Arnildo tivesse uma metralhadora, mesmo assim era legítima defesa. Porque se tu tiver com um revólver e bobear, te toma um revólver entre 6 e é tu que morre. Quantos policiais treinados a gente vê morrerem com a própria arma? Eu digo, Arnildo não deu tiro. Mas se vamos trabalhar essa versão maluca, tá aqui, ó. Era 6 contra 1. Excelências. Isso me faz ter que entrar na tese da legítima defesa. Meus colegas já falaram. Como é que eu estou de tempo, Ana? Os artigos 23 e 25 do Código de Processo Penal dizem o que é legítima defesa. E aí eu preciso ler. Não há crime quando a gente pratica o fato de legítima defesa. Isso não nos diz nada. A gente precisa entender o que é legítima defesa. A legítima defesa está bem escrita no artigo 25 do Código Penal, de Processo Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Nós vamos trinchar isso aí. Mas antes de tudo eu preciso dizer uma coisa. A guerra de versões desse processo é tão evidente que as 6 pessoas que foram ouvidas, que estavam lá na hora dos fatos, são informantes. E informante no processo penal não presta compromisso, porque pode mentir. Porque senão você vai botar a pessoa para falar um negócio e depois a pessoa ia ser presa se ela fosse compromissada. E a verdade é que é evidente que elas são interessadas. Elas mentiriam para cobertar seus familiares. O tio, a mãe. Prova disso está aqui, ó, excelência. E aí, mas o sargento Lucas, ele atingiu o Arnildo, o Futrica? Não vi, já não vi mais ele depois. Eu não posso ver. Tá, me diga uma coisa. Excelências, no depoimento em sede judicial, em um momento a dona Ivone disse que o Lucas não viu o Lucas atingir ele com um facão. O que todos nós sabemos ser verdade. Estava lá desde o inquérito policial, depoimento de Lucas, dei faconaço nele, depoimento do Mateus, o outro deu faconaço nele. Por isso que são informantes, porque mentem. Porque de repente a dona Ivone pensou, e se eu falar que ele realmente deu faconaço, será que o Lucas não vai preso? Por isso que são informantes. É por isso que a versão de todo mundo aqui nesse processo, tirando a versão do Márcio, e realmente o Márcio me deu um depoimento que para mim foi extremamente esclarecedor, que isso não é arma, que se fosse aquela versão o Arnildo deveria ter sido preso, que poderiam eles ter produzido todas as marcas com bodoque. E assim, eu confio extremamente na palavra do Márcio. Antes aqui, estava conversando com ele sobre um processo lá em Santa Maria, em que eu advogo por um réu e a delegacia foi favorável à soltura dele. E a gente construiu talvez junto essa tese, porque o depoimento dele foi extremamente importante. Confio na palavra dos nossos policiais. Eu confio tanto na palavra dos policiais. Os peritos do estado do Rio Grande do Sul são policiais. De que adianta a gente mandar produzir prova, se quando a prova chega, a gente diz, não importa, quando ele é igual. Vamos produzir tal prova. Vamos. Aí veio o resultado, é bom. Tá aqui a prova, vamos condenar. Veio a prova, o resultado é negativo. Condena igual. Estamos gastando dinheiro com o IGP, então, à toa? É isso, excelências. Excelências, o início disso aqui sempre foi uma briga generalizada. A gente tem aqui o depoimento da policial Tariane Moraes da Rosa. Ela fala que foi despachada para atender uma ocorrência de briga generalizada. Olha, isso bate com a versão do Arnildo de que estavam atacando ele. Não é briga generalizada quando tem um louco, que é o que pintaram, quando tem um louco atirando a esmo, maluco.
em direção a uma casa. Isso não é briga generalizada. A dela foi despachada por uma briga generalizada. O que mais que a gente tem na declaração dela que iniciou esse processo? E aí isso é o melhor de tudo. É o que a policial, ela colheu a informação na hora, quente. E aí ela vem aqui e diz: a declarante informa que foram despachados para atender uma briga generalizada, que ao chegarem no local visualizaram o suspeito Arnildo Plat com um ferimento no rosto, e ao ver a viatura se aproximando, referiu que correu para dentro de sua casa. Foram recebidos a pedradas e tijoladas pelo suspeito, esse é o relato da família dela, que estava embriagado e bastante alterado. Que um dos genros do casal não aceitou as provocações, as pedras, os xingamentos, e partiu para cima de Arnildo, lhe desferindo um golpe de facão em seu rosto. Em ato contínuo, sacou um revólver da sua cintura e disparou em torno de 6 tiros. Então, qual é que é a dinâmica? O Arnildo tomou provocou, vamos trabalhar a versão deles, provocou, incomodou, e aí tomou 2 saconaços no rosto. E aí depois disso, porque eram 6 contra 1, ele deu uns tiros. E os tiros não pegaram ninguém, foi tiro para afastar. Ele manejou isso aqui para afastar. Quem quer machucar, machuca, faz assim, joga. Agora, fazer assim, ó, para espantar, não chega perto de mim. Eu tenho uma distância que segura. Foi isso que Arnildo fez. Foi isso que aconteceu. E o que inicia esse processo é muito claro. Mas mais do que isso, excelências. Vamos teria sofrido o golpe. as versões desse processo. Eu peço perdão porque eu não sou muito bom em lidar com essas coisas de editar vídeo, mas eu fui pegar o depoimento de cada uma das pessoas nesse processo. E aí fica claro que a questão era toda patrimonial. Por que era toda patrimonial? Estou trabalhando a versão deles. Porque o Arnildo estava maluco. Arnildo maluco jogando vidro, quebrando vidro de carro. E aí o Lucas foi lá e deu uma facada nele. E aí foi todo mundo pra cima. E aí ele reagiu. Mas ele reagiu por quê? Porque teve uma injusta agressão anterior. Foi isso que aconteceu. Aí vamos pegar o primeiro depoimento ali, acho que é do Lucas. Vamos ver o que o Lucas falou. Também teria sofrido um golpe de facão ali. Enfim, como é que foi isso? Foi logo depois que ele estourou o vidro do meu carro. Ele pegou mais um tijolo para quebrar o vidro do carro de novo, que eu consegui pegar meu facão que estava no carro e acertei 2 cortes na cara dele. Ele pegou um tijolo para quebrar de novo o vidro do meu carro. E eu peguei meu facão e dei 2 talhos na cara dele. Quem é que iniciou a agressão aqui? Lucas. O que o Lucas devia ter feito? Chamar a polícia. Que ia aprender se essa versão está certa. E aprender na hora crime de dano. Vamos ver a Ivone falou. E o seu genro estava bem alterado com a situação também? Quando ele viu o carro dele desapedrejado? Sim, ele fica, né? Porque o carro dele é quebrado, ele vai subir quebrado também, né? Mas só pra carro, né? Ele ficou alterado, muito alterado. Ele pegou o facão de que veículo? Do carro dele ou do carro do seu sobrinho? Trabalha no carro dele, né? Ele trabalha na bandeira, né? Daí se entrega, né? Junto, né? Ele ficou muito alterado quando viu o outro quebrando o carro dele e partiu pra cima. Tá aí. Quem é que iniciou a injusta agressão? Lucas. Quem é que se defendeu? O Arnildo. Excelências, durante a instrução desse processo aqui, agora no plenário, foi uma instrução, assim, ao meu ver, irretocável, muito boa. O que ficou claro? Que existiam 4 armas. Um facão, uma foice, um bodoque e uma barra de ferro. Contra um cara. Contra um. Isso é o que tinha. Vamos ver o que o Matheus falou, que era uma questão de dano. O Matheus falou, vamos ver. Falava, né? E aí o Lucas foi mesmo amigo, o que está acontecendo aí? E ele ficou nas leituras. E aí nós vamos chorar no carro,
eu já vi um corte nisso aí para aquela agressão aí. Aí depois começou a... Estava agredindo o carro e ele deu um pavonaço para parar aquela agressão contra ele. Foi para defender o patrimônio. Ninguém estava sendo agredido fisicamente. Tanto é que a gente tem aqui 6 pessoas bem felizes, sem nenhum tiro, sem nenhuma sequela. Se fosse tentativa de homicídio, ia ter gente sangrando. Não ia ser o réu quem saiu pior. Tu é um bandido, então, tu é um bandido trapalhão, que vai matar 6 pessoas, 3 pessoas, e só tu te machuca. Não deu para ser bandido. Muda. É isso aí. Só que a gente tem nesse processo, excelências. Aí a gente tem a declaração do seu João Carlos, aqui embaixo. Ele diz assim, ó. Aquela questão do guri, que eu já li 1 milhão de vezes. Pegava 2 tijolos assim e para o vidro. Aí o guri levantou correndo e me disse, me dá uma coisa que eu vou lá. Aí foi a hora que eu achei uma foice. Foice. Saiu correndo e o outro saiu de lá e disse, eu vou dar um tiro em ti. Aí o guri se acampa, leva a mão na porta do carro e puxou um facão. Facão? Opa, eu não sei mexer. Teria sofrido um golpe de facão. Facão. Como é que foi isso? E aí depois se chama o desabrigado. Tem que passar, senão o vídeo vai ficar tocando. Mas a gente tem um depoimento aqui que é interessante. Teria sofrido um golpe de facão. Que é o próprio Lucas insere um inquérito policial. O Lucas diz assim: um dos tijolos transfixou o vidro traseiro, acertando a cadeirinha do bebê. Meu Deus, acertou a cadeirinha do bebê. É isso aqui que o promotor está fazendo. Ai, porque ia matar a criança. Quisesse, denunciasse. Tem forma no nosso processo penal. Que por segundos podiam atingir a filha do declarante. Que o declarante então teve que investir contra a futrica com uma barra de ferro. Ah não, esse aqui é o Matheus, que falou que bateu uma barra de ferro. Que achou no chão e disse para Lucas retornar os carros para a lua. Tem o Matheus que disse que também bateu nele com uma barra de ferro. Tchê, 3 pessoas armadas contra um. Querem me convencer que um cara que não tinha arma nenhuma tentou matar essas 3. Querem me convencer, nem com uma arma ele não estaria, ele estaria ainda assim em legítima defesa. Excelência, desse aqui era o Arnildo, no momento dos fatos, posto cortado, foi tirado 2 dias depois. Posto cortado, imagina ensanguentado, na hora que tomou os golpes, braço cortado. Paciente veio ao pronto atendimento referido ter sido atacado pelo vizinho com golpes de faca. Ferimento em região na lado direita e no punho direito, com sangramento ativo neste último. Sangramento residual em tórax e abdômen. Ferimento por arma branca. Sedação leve, Ferimentos, corto-contusos. Eu gosto de levar o policial. Corto-contusos. É que aqui entra na cara. Ferimento que entrou dentro da carne dele. Isso é o que aconteceu. A gente só tem uma vítima aqui. Essa vítima tem um estado, promotor de justiça pedindo condenação sem prova. Isso é o que a gente tem aqui hoje. Excelências, a gente tem um absurdo aqui. É um absurdo que o policial Márcio diz, é estranho. A gente tem uma pessoa, que é o Lucas, que diz lá no inquérito policial, tem inquérito policial. Eu vi uma arma artesanal. Aí vem no judicial, na primeira fase do tribunal de júri, diz, é uma espingarda. Aí a gente tem a Ivone que diz que é revólver e revólver. Tá, mas que loucura é essa? Uma pessoa vê uma arma desse tamanho e a outra vê uma arma desse. Não tem golpe de visão que faça alguém se enganar assim. Aí a gente tem o Matheus que agora diz que era uma arma de caça com cano grande, que viu um revólver 22 lá no inquérito policial. Tia, se nós vamos mentir, para tentar botar esse inocente na cadeia, então vamos mentir igual. Não vem cada um criar uma versão, cada um viu uma coisa. Não, isso não existe. E aí eles não têm nenhum consenso sobre o número de tiros que foram disparados. A gente olha, a dona Ivone diz lá no inquérito policial, 3. Aí vem aqui e diz, 5, 6. Aí o Lucas, 5, 6. Nós precisamos ter certeza? E a gente olha, quantas marcas de tiro tem na tal casa? Mais de 10. Então é bala ping-pong.
Isso é o que a gente tinha. Porque não são só 5, 6, 3. Isso aí foi a forma de se esquivar da justiça. Que é, vamos produzir aqui com esse bodoque, que todo mundo, até eles dizem que tinha um bodoque, e com essa chumbada de pesca, porque eu, Lucas, estou vindo da pescaria, vamos machucar a porta e dizer que teve tiro. Aí depois, e isso é muito engraçado, depois vai a delegada lá, 2 dias, um dia depois, putz, eu não sei, tá, vai um dia depois lá, bem na frente da porta ela vê o tal chumbo da arma. 2 dias, ninguém teria visto, ninguém teria chutado, caminhando. Não, isso aí foi plantado. Foi plantado pelo Lucas. Ah, é uma conspiração maluca da minha cabeça. Não é, não. O cara estava vindo da pescaria. A gente tem um IGP que diz que era uma chumbada de pesca. Não era munição de arma. Mateus, isso aqui fica raiado se é munição de arma. A gente tem aqui um quadro fático das tais vítimas, das armas das vítimas e o réu, o agressor, sem nada. Vamos botar uma arma para ele, para ficar bom. Vamos botar uma arma, esse cara não tem aqui, não tem? Não passa. O jurado não é bobo. O jurado não é bobo. E quem tenta fazer o jurado de bobo está muito enganado. Porque o jurado não aceita esse tipo de coisa. Vamos pegar o depoimento dele, vamos juntar umas partes e vamos dizer que ele... Excelência. Pensa aqui. Isso aqui foi a apreensão do mandado de busca e apreensão. Uma arma de fogo artesanal, então o Polícia Civil disse lá quando prendeu. Um facão e um cano. Aí depois o chumbo, tá? O chumbo. Semelhança a um projétil. E aí vem aqui, ó, o IGP que não serve para mais nada. Nós vamos mandar fechar e diz: artefato questionado 1. Trata-se. Não é O que é? Sabe de dar tiro? É a arma, é uma coisinha que ele tem, daí ele pega, né, para poder empurrar, né, roda para dentro. E ele botava na cabeça que era. Bota na roda, aí, faz a alavanca. O que aconteceu? O É isso. policial não coloca, ainda nem. Tá aqui, ó, o link do Mercado Livre para comprar uma chave de roda tipo L, extensor de tamanho, boca tal. Não é arma, instrumento de trabalho. Examinando o artefato questionado, constatamos não se tratar de arma de fogo, uma vez que não apresenta mecanismo de disparo, pois não pode produzir tiros. Esse é o IGP. O mesmo IGP que diz que não produz tiros porque não tem disparo. Como é que nós vamos disparar isso aqui? É um cano soldado no outro. O mesmo IGP que faz o exame de balística lá em Porto Alegre e consegue ver se uma arma foi disparada ou não. É o mesmo IGP que tem uma capacidade técnica para dizer, quando o cara deu um tiro, pegar todo o rastro da pólvora que ficou na mão dele. Agora não serve de nada. Não era arma, cadê a arma? Ah, mas ele escondeu em 2 dias. Dia 15 foi o fato. Ele passou a noite no hospital. Chegou no dia 16. Foi no dia 16, ele foi para o uso. Ficou o dia inteiro em Santa Maria, voltou para cá, foi na delegacia. E na delegacia aconteceu uma coisa que acontece muito, já fiz vários juízes assim. Chega na delegacia para registrar, e aí lá na delegacia não é falando mal. Os policiais, eles dizem assim, mas já registraram contra ti, te defende agora no inquérito. Porque o outro já disse que tu causou. Basicamente, o registro de ocorrência hoje está assim, ó, ganha quem registrar primeiro. Está assim. Eu tive um boletim de ocorrência registrado contra mim exatamente assim. No exercício da minha profissão. Ganha quem registrar primeiro. Graças a Deus eu tinha tudo gravado. E ele foi arquivado. E eu não virei réu no processo. Mas isso me impediu de um monte de coisa. Eu estava tirando a minha posse de arma, não consegui. Mas é isso. Imagina a ocorrência virou, ganha quem faz primeiro. Mas o artefato questionado 2, eu vi isso. O artefato questionado 2 diz, é uma chumbada de pesca. Não é uma munição. Isso aqui fui eu que colei. Eu que
também essa foto no Google, botei aqui. E essa aqui é a que eles encontraram lá. É munição? Não. Qual prova tem então? Não tem. Tem versão. Versão para se salvar. Para não estar sentado no banco dos réus. Isso é o que a gente tem nesse processo. Excelências, eu acho que eu estou apertado de tempo. Mas eu preciso falar dos requisitos da legítima defesa. Nós temos uma injusta agressão. Alguém é agredido por um facão, um cara com uma foice e o outro com uma barra de ferro, mais uma mulher com pedra. Mas então vamos só com o que eles dizem que eles tinham. Eles tinham bodoque, foice, ferro e facão. É injusta agressão. O Lucas estava alterado. A Ivone falou. Ele ficou alterado quando viu o carro dele sendo quebrado. Temos todas essas provas. E é claro que é uma justa agressão quando ninguém tem ferimento nenhum. O único agredido foi o réu, que é a verdadeira vítima desse processo. Queria eu que esse processo pudesse ser reinstruído e o Arnildo constar como vítima. Porque essa acusação não existe. Já vou encaminho um pouquinho. Excelência, quanto tempo? 11 minutos e meio. Falta? Então estamos bem. Excelência, não tem arma, não tem chumbo, não tem versão condizente, não tem prova. Quando acontece isso, o que Vossas Excelências devem fazer? Devem absolver. Nosso Código Penal diz que não há crime quando alguém repele a injusta agressão. O que aconteceu? Atual ou iminente. E ficou muito claro pelos depoimentos aqui de que a agressão era atual. Porque o Lucas fala, eu perguntei para todos que estavam ali. Eu perguntei, tá, e os disparos foram depois do faconaço? Sim. Como é que foi então? Primeiro, ele estava quebrando o carro. Quebrou o carro, tomou 2 faconadas no rosto. Aí que ele agiu. Quem é que começou com isso tudo? Lucas. É por isso que às vezes a gente fala, parece que a gente está criando uma tese de que é um complô para botar o Arnildo na cadeia, mas não. São coisas que acontecem na vida. Porque quando é o nosso pescoço que periga ir para a cadeia, porque nós podemos ser réus de tentativas de homicídio, a gente dá um jeito de mentir. Porque a gente precisa se salvar. É isso que aconteceu nesse processo. E aí o mais absurdo é que a vítima, a delegacia é jogo de quem registra primeiro, a vítima verdadeira nesse processo é o Arnildo. Teve que, com o carro dele todo quebrado, e aí eu vou dizer assim, a história de que o Arnildo quebrou o carro dele... Faltam 10 minutos. A história que o Arnildo quebrou o carro dele, e isso seria uma invenção dele para se salvar, não bate. Porque eu analisei esse processo do início ao fim, e eu não vi nenhuma vez as fotos do carro do Arnildo quebrado. O Arnildo não juntou as fotos, então ele quebrou só por quebrar o carro dele. Porque ninguém tinha falado nisso. Quem fala que o Arnildo quebrou o carro dele, ou que quebraram o carro dele, são eles. Isso não bate. O Arnildo teve que dirigir o seu carro mal, sangrando. Teve que dirigir até o hospital. A mulher dele fazendo um esforço, não sabe dirigir, não sabe nada, tendo que ajudar a passar a mudança. Que é desespero. Isso é o que aconteceu nesse processo. Excelências, nesse dia de hoje, eu espero sair daqui acreditando que Restinga Seca sabe fazer justiça. Fazer justiça hoje não é condenar. Fazer justiça hoje é absolver. E absolver não tem prova, não tem nada. E a gente tem lei. Quando a gente vulnera a lei, não é o Arnildo só que é prejudicado. É todo mundo, a gente cria precedente. Daqui a pouco, nossa família é ré em um processo em que não tem prova, mas que condena igual.
porque a cara dele não é tão boa, porque tem uma criança. Condena. Não vai fazer diferença nenhuma para ninguém. É isso que o promotor quer. Não tem prova. A prova é só a palavra informante. Só que o Ministério Público, para ele, não basta usar a palavra de quem mente, dizer que o laudo pericial não serve para nada. Não basta isso. Eles precisam pegar e manipular o que a lei fala. Eles precisam vir aqui e inovar. Inovar. Nesse processo nunca ninguém falou em tentativa de homicídio de uma menina. Mas daí aqui no plenário veio o promotor e mostra as fotos da criança. Fazendo coraçãozinho, ela quer paz. Isso não está nesse processo, isso não é acusação. Se não é acusação, não pode fazer com que maleficamente tentem manipular a cabeça de vocês. Isso é uma tentativa de manipulação barata. Vamos jogar pro coração e condene. Coitadinha da criança. Não é esse processo. Esse processo são 3 tentativas de homicídio e que tudo indica que quem cometeu as 3 tentativas de homicídio, na verdade, não cometeu tentativa de homicídio nenhuma, porque só se defendeu. As 3 vítimas é que são os reais causadores. É triste que agora, quando Vossas Excelências absolverem o Arnildo, vai acabar esse processo por aqui e o Arnildo vai seguir a vida dele com todos os problemas que ele teve nesse meio tempo, emprego que perdeu, teve que passar o diabo lá na cadeia, teve que dormir no chão frio, dividir o cérebro com quem matou, com o traficante, com o assaltante, com a escória. É isso. Nós botamos um cara primário que não é envolvido com nada, junto com esses criminosos. Eu espero que a sociedade dê esse seca. Não, mano. Porque, afinal, é um prejuízo muito maior. E eu fico triste como pessoa, que o Arnildo vai seguir a vida dele, tendo que consertar os traumas dele, mas o Lucas vai seguir bem feliz a vida. Vai achar que pode brincar com a vida de outro também, que pode agir que nem um machão porque falaram da mulher dele, que o Matheus vai poder achar que pode. O seu João, infelizmente, não vai poder fazer isso porque ele faleceu. Mas essa é a mensagem que se dá para a sociedade quando se condena nesse caso. Excelências, nosso Código de Processo Penal é claro e se nós condenarmos, significa que a gente não pode se defender quando atacado. Eu finalizo a minha fala com um filósofo, sociólogo, conservador, que entende que as garantias individuais são de todos. Edmund Burke diz assim: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Se Vossas Excelências condenarem, o mal triunfe. Arnildo vai para a cadeia e segue a impunidade. Significa que a gente não pode agir quando tentarem nos matar. É melhor morrer. Eu acho que era melhor ter morrido ali. Era melhor ter morrido, que não passava por tudo isso. Melhor morrer do que ficar vivo porque se defendeu, passar o diabo na cadeia. E a família dele, aquela mulher chorando, eu estou chorando, a mulher chorando porque tinha que ir na cadeia, passar por revista indigna, ficar com um criminoso. Isso aí é o que ele passou, isso aí é o que a família dele passa. Excelências, não podemos deixar que isso aconteça de forma alguma. Eu finalizo aqui a minha fala, mas eu só preciso falar sobre os quesitos. Vossas Excelências votam uma série de requisitos no Tribunal do Júri. Sou muito chorão. É por isso que eu sou advogado, eu sou 100% de coração. É mais coração e fala e faz do que pensávamos. Vossas Excelências respondem uma série de requisitos. E os quesitos, Ana, eu não sei mexer nisso daqui. E os quesitos, a doutora juíza vai perguntar. O primeiro deles, tem um quesito impresso, doutora? Não tem. Eu tenho ali, a Ana até riu, só
Só minimizei. Primeiro quesito diz, vai ter 3 séries, um para Ivone, um para o João e um para o Lucas. Primeiro quesito diz assim: no dia 15 de março, por volta das 6h50, foram efetuados disparos de fogo contra Ivone. Questiono, foram efetuados? Não, não foram. Com certeza não foram. Peço que votem não nesse primeiro quesito, para todas as vítimas. Se por um acaso vocês votarem sim, nós vamos para o segundo quesito, que assim diz: foi o acusado Arnildo quem desferiu os tiros contra a vítima? Desculpa. Foi? Não foi. Prova diz que não. Prova diz que não tinha nem arma. Votem não no segundo, se a gente avançar para o segundo. O terceiro diz: o acusado assim agindo, se a gente for para o terceiro, o acusado assim agindo tentou matar a vítima, não tendo êxito em razão de erro de pontaria? Votem não. Porque ele não tentou matar ninguém. Ele se defendeu. Se a gente for para o quarto, esse quarto é o bom, o acusado deve ser absolvido, votem sim. Ele deve ser absolvido. E vida que segue com Arnildo inocente. Vida que segue. Para que ele consiga salvar um pouco o resto da vida dele, tapar essas feridas que esses 3, 4 anos, não sou bom de conta, não sei bem, sou meio burro, esses 3, 4 anos fizeram na vida dele. Que ele conseguir esquecer tudo isso, quem sabe começar uma vida nova. Estava conversando com a Jussara aqui na frente, ela falou que eles querem seguir uma vida nova longe de Restinga. Cara, não tem vergonha de andar na Restinga. Vergonha porque não faz nada, matar as pessoas. Isso é absurdo. Tem vergonha dessa mulher, sendo que ele é inocente. Ele é vítima. Silências, eles vão para outra cidade, vão esquecer Ivone, Lucas, Mateus, sigam a vida deles. Uma hora a vida se encarrega de ensinar que não é brincando com a vida dos outros que a gente faz justiça. Silências, façam justiça hoje. Peço que votem não para os 3 primeiros quesitos e sim para a absolvição. Caso a gente chegue em todos eles, mas o ideal é que votem não no primeiro e a gente já resolva, vai embora e Arnildo, siga a tua vida. Pega mais silêncio.